Você sabe quem foi Arão, irmão de Moisés? Será que realmente Cristo foi superior a ele, a Arão? Qual foi o sacrifício que Jesus fez para que ele fosse chamado sumo sacerdote? No que ele foi maior então do que Arão, o grande sacerdote? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje nós chegamos à lição de número 5. A lição de número 5 tem como título Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Então hoje nós vamos focar na superioridade de Cristo, da pessoa de Arão e da ordem levítica. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do verso de 14 ao 16, até o capítulo 5, no verso 14. Então, a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, e o capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 14. Queridos, antes de continuar a aula aqui, eu queria dar a grande notícia, tá? Eu queria que vocês clicassem no link aqui embaixo, tá? Para conhecer a assessoria teológica online, tá? Ela ficou pronta, tá? Claro, não ficou assim algo do outro mundo, mas o site, a plataforma ficou pronta. Eu criei a assessoria teológica online. Eu gostaria, se você realmente pudesse, que acessasse esse link aqui, vai estar aqui embaixo o link de acesso, tá? O meu site www.assessoriateologicaonline.com.br. Ali vai ser tudo intuitivo, você vai receber, você vai caminhar por alguns passos, tá? Eu preparei 3 vídeos explicando um pouquinho sobre a minha vida e o que é e o que vai ser assessoria teológica. E eu convido você, meu aluno, minha aluna, a participar desse grande projeto. Eu gostaria que no final desse vídeo você assistisse até o final, porque no final eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou fazer um pedido especial para vocês, tá bom? Então assiste a toda essa aula, no final eu tenho mais uma palavrinha para falar com vocês, amém? Então hoje nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo a Arão. Desculpe pelo meu traje, que eu tentei gravar com o terno, mas está muito quente mesmo, e eu ia suar demais. Eu não tenho aqui, o ventilador está em cima, mas se eu ligo ele, pega tudo no som, o som fica muito ruim, então vocês me perdoem a forma de que eu estou vestido hoje, tá? O importante não é isso, o importante é a ministração da sua santa e bendita palavra. Então hoje iremos mostrar o porquê Cristo é superior a Arão. Que nós sabemos que Arão foi o primeiro sacerdote. Deus pediu para que Moisés escolhesse o seu irmão para ser o representante de uma ordem, tá? Que fosse representante do povo a Deus. Então o irmão de Moisés, Arão, tinha o dever, recebeu o chamado para representar Deus diante do povo em todas as esferas da vida. Os levitas, por exemplo, os sacerdotes, os Kohanim, que em hebraico é Kohanim, Kohanim são sacerdotes. Kohen é sacerdote no singular. Kohen, sacerdote no singular.
Kohanim, sacerdotes, no plural, é mais de um sacerdote. Então, se eu tenho um sacerdote, eu falo Kohan. Se eu tenho vários sacerdotes, eu falo Kohanim. Se eu tenho o grande sacerdote ou o sumo sacerdote, eu falo Kohen Hagadol, o grande sacerdote, sacerdote grande. Por isso que a gente fala sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o grande, o máximo, tá? Sacerdote, tá? Então Arão, ele deu origem ao sacerdócio, tá? A uma ordem chamada ordem levítica, tá? O objetivo dessa aula não é explicar detalhadamente o serviço de um sacerdote, é mostrar que Cristo foi superior à ordem de Arão, a ordem levítica, o trabalho de Arão, que Arão foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Então por isso que vai comparar o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo. Mas o que eu quero perguntar para vocês no início, quais foram as falhas que Arão cometeu para que Cristo fosse superior a ele? Porque nós sabemos de uma coisa, Cristo não errou em nada. Em nada da sua vida ele errou. Então por que ele foi superior a Arão? O que Arão fez de errado que, no seu serviço, que fez com que ele fosse inferior a Cristo? Ora, olha que interessante, quem é que pediu para ter sacerdote? Não foi o povo, foi Deus. Quem que mandou matar animal? Foi o povo, não foi Deus. Então preste atenção no que eu vou dizer, porque algo que Deus pede para fazer, agora ele apresenta um que é maior aquilo que ele mesmo tinha pedido para fazer. Parece que não tem lógica, né? Olha só, quem pediu, quem que fez os rituais? Quem instituiu a oferta pacífica, o holocausto, as ofertas de manjares? Foi o próprio Deus. Como que agora ele vai apresentar um que é maior daquilo que ele mesmo fez? Parece que não tem nexo, né? Mas é justamente isso que nós vamos tentar desvendar aqui nessa nossa aula. Na minha introdução também vale salientar que em nenhum momento o autor aos Hebreus ele menospreza o trabalho e a vocação de Arão. Irmãos, pelo amor de Deus, ele não está menosprezando nem o trabalho e nem a vocação de Arão. Tá? Uma outra coisa que eu quero salientar ainda na nossa introdução é que ainda temos que salientar dois princípios básicos que precisam ser observados para o ofício de um Kohen, para o ofício dos Kohanim. Quais são esses dois princípios, Fábio? Primeiro princípio, tinha que ter a capacidade de compadecer das pessoas, de condoer-se, de exercitar misericórdia. E outro princípio era, tinha que ser uma pessoa que tivesse sido escolhida diretamente por Deus. Então esses dois princípios, eles são patentes, tá? Quais são esses princípios? O princípio da capacidade de compadecer e ter uma vocação específica para esse trabalho. Tópico primeiro, um sacerdócio superior quanto à qualificação. Ponto 1. Por representar melhor os homens diante de Deus. Basicamente, qual era o serviço de um sacerdócio? Era um intermediário. O que é um intermediário? Ele fica no meio, entre duas pessoas. Ó, e aqui é o sacerdote, está no meio, entre Deus e o homem. Ele é o leva e traz, ou o traz e leva. Ele pode tanto levar dos homens para Deus, quanto que ele pode trazer de Deus para os homens. Ou seja, ele é um intermediário, ele fica no meio. Tudo tem que passar por ele. Ele é a ponte, ele é o elo que liga o humano ao divino, ou o divino ao humano. Se o homem quer chegar a Deus, ele passa pelo sacerdócio. Se o Eterno quer se comunicar com o homem, passa pelo ministério sacerdotal.
Então, basicamente, esta era a função de um sacerdote, de um Kohanim, tá? De intermediar, de fazer a intermediação entre Deus e os homens. Tá? O verso 1 do capítulo 5 de aos Hebreus, nós temos dois conceitos importantíssimos. Olha bem, no capítulo 5, verso 1, nós temos dois conceitos importantíssimos. O primeiro, eu vou falar neste ponto. O segundo, eu trato no segundo ponto, ok? Qual é o primeiro princípio que temos no capítulo 5, no verso 1? Primeiro princípio, tomado entre os povos. Tá? Esse é o princípio básico. Por quê? Porque se você ler o capítulo 5, do verso 1 ao 4, ele vai trabalhar dois princípios. O primeiro princípio é ter uma vocação. E o segundo princípio é exercer misericórdia. Aí do verso 5, a partir do verso 5, ele mostra que Cristo cumpriu esses dois requisitos. Que ele tinha capacidade de compadecer-se, e ele explica o motivo por que ele tinha essa capacidade e que ele foi escolhido pelo Eterno. Isso é super interessante. Então, no capítulo 5, do verso 1 ao 4, ele mostra os princípios para ser um sacerdócio. Que para ele é dois princípios básicos. É claro, queridos, que ele tinha que ser da tribo de Levi. Isso é claro. Mas nem todos da tribo de Levi seriam sacerdote. Então perceba que até dentro da tribo, nem todos exerceriam o sacerdócio. Por quê? Porque tinha que ser escolhido. É isso que ele está mostrando aqui. Então no ponto 1, tá? Nós temos aqui a ideia do princípio de ser tomado dentre os homens. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 1, diz assim, ó, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens. Olha que interessante. O princípio aqui tem que ser tomado dentre os homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o sumo sacerdote ele não poderia ser de natureza angelical. Nós poderíamos muito bem ter tomado um anjo. Nós já trabalhamos isso, tá? Quando nós falamos sobre a natureza de Cristo. Cristo não tomou a natureza de um anjo, ele tomou a natureza de um homem. Porque foi o homem que pecou. Para fazer um intermédio entre homem e Deus, tinha que ser um homem. Foi por isso que o texto diz que todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, ou seja, dentre dos seus pares. Se ele cometeu o pecado, lá no princípio, somente um da mesma espécie, um dos seus pares, poderia resolver essa problemática. Então, tomado dentre os homens. Tá? Então, a primeira coisa aqui que ele descarta, a natureza angelical de Cristo, do Messias. Ou seja, ele não, esse sacerdócio superior que ele iria apresentar, ele não tinha natureza angelical. Tá? Ele não era de natureza angelical, ele tinha que ser homem. E aqui ele vai dizer, ele vai deixar muito bem claro que o Messias, que o Filho de Deus, que era o enviado do Eterno, ele agora está no mistério da encarnação. Ele vai falar novamente sobre o mistério da encarnação, que Cristo se fez homem. Ou seja, é tão interessante que quando nós vamos para Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz, e achado na forma de homem, ou encontrado na forma de homem, ou seja, ele encarnou, ele se tornou como um de nós. E por ele ter sido completamente homem, olha a expressão que eu estou usando, completamente homem, ele pôde então ser tomado entre os homens. Sabe por quê? Porque ele era como um de nós. Ele agora é um dos nossos pares. Ele era como eu. Ele era como você. Fábio, mas como isso pode ter acontecido? E o pecado? Ele venceu o pecado.
Ele triunfou sobre o pecado. O pecado não acabou com a história dele. O pecado, ele sofria as consequências de um pecado que eu tinha cometido, mas ele mesmo não foi. O pecado não teve a capacidade de lhe atingir diretamente. Ele sofreu pelos meus pecados. Aquele sofrimento dele não era por causa do pecado dele, era por causa do meu, do teu, do nosso pecado. Então, esse princípio é muito interessante. Ou seja, ele se acha na forma de homem. Aqui está novamente o mistério da encarnação. Sabe o que isso revela? Isso revela cuidado, amor, zelo, compromisso de Deus para me salvar e para salvar vocês. Queridos, que coisa linda, a encarnação ela me encanta. Por quê? Porque isso me revela o cuidado, o amor, o zelo, o compromisso de Hashem, de salvar a minha alma, de salvar a tua alma. Leva isso para a classe de vocês, que Cristo precisou deixar de ser quem Ele era num curto período de tempo, para devotar a sua vida a mim e a você. O ponto 2 vai me dizer, vai me mostrar o segundo princípio, que está no verso 1 do capítulo 5 aos Hebreus. O ponto 2 diz assim: por compreender melhor a condição humana. Então, por que Cristo era superior a Arão? Segundo ponto, porque ele tinha a condição melhor de compreender a condição humana. Tá? Por compreender melhor a condição humana. Aqui temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui temos o segundo conceito. Então esse conceito é a capacidade de exercer misericórdia. Então olha que interessante. Para ser sacerdote tinha que ser tomado dentre os homens. Tinha que ser homem, não podia ser anjo. Tá? Então olha só. Arão foi tomado dentre os homens. Arão era da espécie, era dos mesmos pares. O segundo princípio, a capacidade de compadecer-se, a capacidade de exercer misericórdia. O termo que o autor usa aqui em grego é metriopateia. Tá? Metriopateia significa, tem a ideia de você escolher um meio termo a fim de evitar os extremos. Ou seja, você não pode ser radical ao extremo, mas você também não pode ser relaxado ao extremo. Então, você tem que ter um meio termo. Mas é aí que mora o perigo. Tá? Eu tenho que entender essa expressão meteoropateia para eu não pensar dentro da cultura brasileira. Por quê? Porque na cultura brasileira, o que é um meio termo? O meio termo pode ser o jeitinho brasileiro. Tá? Eu preciso ser maleável. Vamos encontrar um meio termo aqui. Por exemplo, nós vamos resolver uma briga, um problema, uma discussão. Tá? Então eu vou arrumar um meio termo para solucionar essa problemática. Então eu encontro um caminho que você não vai perder tudo, você não ganha tudo, mas também não perde tudo. E você também não vai ganhar tudo, mas também não vai perder tudo. Ou seja, vai ser um meio termo. Você nem ganha e nem perde, tá? Vai ficar mais ou menos. Então temos que tomar cuidado que essa expressão, um meio termo, não podemos pensar como na cultura brasileira, tá? Que eu posso pensar do jeitinho brasileiro, vou arrumar um meio termo, um escape para resolver essa problemática. A melhor ideia para eu explicar isso, esse conceito, ele está certíssimo. A palavra metriopateia tem a ideia de escolher um meio termo a fim de evitar os extremos. E o que significa então a expressão meio termo aqui? A expressão meio termo aqui significa manter o equilíbrio, não perder a sensibilidade. Ou seja, o sacerdote ele não poderia, em momento algum, no exercício da sua intermediação entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus, perder a sensibilidade. Já imaginou? O sumo sacerdote ele é humano, ele era humano, igual eu, igual a você. Já imaginou
se ele não fosse com a cara do Joaquim. O Joaquim chegasse para ele e falasse: sacerdote, é o seguinte, eu estou com um problema aí, eu gostaria que você intercedesse a Deus por mim, que você me instruísse nas Sagradas Escrituras, porque um dos objetivos do sumo do sacerdote era de ser mestre nas Sagradas Escrituras, de educar o povo no caminho de Deus. Por isso que existiam vários sacerdotes e eles tinham que ser mestres na arte do ensino. Ele não gostasse de Joaquim. Você acha que ele ia educar o Joaquim de forma correta? Claro que não, claro que não. Ainda mais se ele tivesse uma desconfiança do Joaquim. Nossa, meu Joaquim, eu não gosto de Joaquim. O Joaquim é metido, o Joaquim é folgado. O Joaquim, eu não gosto do jeitão. Já viu aquelas pessoas que dizem: o meu santo não bateu com o dele? Você percebe que é justamente isso que o texto está querendo dizer. Esse meio termo é que você não perca a sensibilidade. Que você não perca, que você mantenha o equilíbrio na adversidade. Porque quando uma pessoa fosse pedir algo para o sacerdote, ele não poderia de forma alguma perder o equilíbrio. Ou seja, ele não tinha que ser um extremo: eu não gosto dele, então eu não vou me importar com ele, eu não vou interceder a Deus por ele. Ou o contrário, uma pessoa que eu não conhecesse fosse até mim, sacerdote, pedir uma ajuda, uma orientação espiritual, e eu não importasse com o problema dela, ou seja, o outro extremo. Ou seja, eu estou perdendo a sensibilidade. Para mim, relaxo. Para mim, não tem nada a ver com a sua vida. O problema é seu, minha filha. O problema é seu, meu filho. Cada um com os seus problemas. Eu já tenho um problema demais, já sou sacerdote. Todo dia vem pessoas aqui pedindo a minha ajuda, a minha orientação. Então, você que se vira. Tá? Ele diz isso dentro dele. Estou pouco me lixando por você. Ele não entra no problema da pessoa. Então, como ser humano, os sacerdotes em algum momento agiam dessa forma. Porque se eu fosse sacerdote, se vocês fossem sacerdote, nós agiríamos assim também, queridos. Eu não posso culpá-los. Por quê? Porque eles eram homens. E o pecado operava na vida deles também. O pecado ficava maquinando na vida deles também. Às vezes nós também nos pegamos assim. Às vezes não gostamos de Bertano, não queremos ajudar Ciclano, não oramos pelos nossos desafetos. Por isso que Jesus disse para nós orar por aqueles que nos odeiam, para tentar tirar o ódio do nosso coração, se possível, vivermos todos em harmonia. Tá? Então essa que é a ideia. Cristo foi superior a Arão justamente por causa disso. Porque Cristo ele não perdeu a sensibilidade na hora da dificuldade. Ele manteve o equilíbrio. Então é isso que faz com que Cristo seja superior a Arão. Tá? Toda essa aula minha está no meu blog. Tá? O link do blog está aqui, você entra no blog e você tem acesso à aula inteira. Tá? Ponto 3. Pela posição que exerceu. Aqui o autor deixa claro que ser sacerdote não é para quem quer, mas é para quem Deus chama. O ponto 3 ele é super interessante. Por quê? Queridos, o ponto 3 ele é fantástico. O ponto 3 diz assim: pela posição que exerceu. Aqui ele vai trabalhar justamente a ideia de que o sacerdote não é para quem quer, mas é para quem Deus escolhe. O versículo 4 vai ter muito bem claro isso. Olha o que diz o versículo 4. E ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ele especifica, ele não menospreza, ele exalta Arão, que foi escolhido pelo Eterno para possuir essa honra. Aqui tem um princípio muito interessante. Nós não somos sacerdotes levíticos, mas o princípio que o autor estabelece aqui é o princípio do chamado. Ou seja, eu exerço alguma coisa não porque eu quero, não porque eu tenho vontade simplesmente, mas porque eu preciso ser chamado. Uma coisa que eu preciso salientar aqui é que ministério não é profissão.
eu não aprendo profissionalmente, eu não exerço isso por questões financeiras, eu exerço isso por vocação. Eu faço isso não profissionalmente, mas eu faço isso motivado pelo meu chamado. E esse meu chamado não nasce dentro de mim exclusivamente, ele nasce no coração do Eterno. O Eterno colocou dentro de mim e isso é um fogo que consome. Eu já tentei deixar de fazer isso, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque esse fogo me consome. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram de deixar de dar aula, mas sabe por que vocês não conseguem? Porque isso é um fogo que te consome. Isso é um chamado. Isso é um legado que Deus te deu. E eu acho super interessante que o autor vai salientar justamente isso. Não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. E Deus tinha escolhido Arão. E da mesma forma escolheu a Cristo. Ou seja, eles não quiseram por vontade própria ser. Foi o Eterno que quis. Isso é fantástico. Infelizmente, nós vemos hoje pessoas querendo ser e conseguem. Tem pessoas que estão hoje no poder e não são chamados. Hoje temos pastores que não são chamados, mas estão no pastorado. Temos hoje líderes de grande expressão que não são chamados, mas estão lá. Temos pastores presidentes que não foram chamados, mas estão lá. Por quê, Fábio? Por cunha, por amizade, por hereditariedade. Não, hereditariedade, me entenda, é que o pai passa para o filho passa para o neto, e aí vai aquela sucessão familiar. É como uma monarquia, e não funciona assim. Tá? As pessoas podem estar, mas não são chamados. E aí eles aprendem a fazer, mas não são vocacionados pelo Eterno. Tópico de número 2. Um sacerdócio superior quanto ao serviço. Ponto 1. Pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Aqui o autor deixa muito bem claro o princípio da encarnação de Cristo. O autor, nesse ponto, ele vai citar 2 textos bíblicos. Ele cita o Salmo 2, verso 7, e depois ele cita o Salmo 110, verso 4. No Salmo 2, verso 7, ele cita o texto que eu hoje te gerei. Tá? E no Salmo 110, verso 4, ele vai citar que Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor aos Hebreus ele tem a intenção de mostrar o Salmo 2, verso 7 e o Salmo 110, verso 4. Olha que interessante. A ideia dele aqui é muito simples e objetiva. Ele está mostrando que, porque todos os judeus, todos os rabinos, são de comum acordo, que o Salmo 2, verso 7 fala do Messias. Tá? Fala do Messias. Então preste atenção no que eu vou dizer. Ele está afirmando que o Messias tem uma filiação divina. Eu vou reafirmar o que eu vou dizer. O Messias tem uma filiação divina. Salmo 2, verso 7. Quando ele reporta para o Salmo 110 e o verso de número 4, ele está dizendo que esse Messias, do Salmo 2, verso 7, que tem a origem divina, ele agora vai ser encontrado como homem e achado na condição de homem, vai exercer um ministério sacerdotal superior ao de Arão. Ou seja, ele está mostrando os 2 lados desse Messias. O Messias de origem divina exercendo um ministério humano, exercendo um ministério terrestre, que é o ministério sacerdotal. Porque para ser sacerdote tinha que ser tomado dentre os homens, tinha que ser homem, não podia ser Deus, não podia ser de natureza angelical, tinha que ser homem. Então perceba que aquele que tem origem divina, ele vai se encarnar,
e na qualidade de homem vai exercer um ministério chamado sacerdócio muito mais superior, ou seja, perfeito, que segundo a ordem de Melquisedeque. Não queira saber o que é Melquisedeque agora. Nós vamos ter uma aula específica sobre Melquisedeque. Eu já dei essa aula, tá? Mas nós vamos ter uma aula ainda específica sobre a vida de Melquisedeque. É isso que o autor está tratando neste ponto. Ponto 2. Pela vida santa que possuía. Essa era a vida do sacerdote, a vida separada. O sacerdote, ou o sumo sacerdote especificamente, no dia que ele entrasse, no dia de Yom Kippur, ele usava tipo uma mitra, tá? Aqui na sua cabeça. E essa mitra, tipo uma coroa que ele carregava aqui na sua cabeça, tinha uma tarja de ouro. E nessa tarja, essa tarja de ouro estava escrito, tá? Santidade ao Senhor. Porque um dos princípios do sacerdócio era a vida separada, vida consagrada a Deus. E agora o autor aqui no capítulo 5 e no verso 7 de aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo, na sua carne, ou seja, nos seus dias, os dias que ele peregrinou aqui nessa terra, ele viveu de forma justa, de forma santa e de forma separada. Porque olha o verbo que ele usa, o qual nos dias da sua carne, nos dias que ele viveu aqui, oferecendo. Olha que interessante. O verbo aqui que ele usa é oferecer. E ele usa aqui no gerúndio, ação contínua do ser, ou seja, ele sempre ofereceu. Ele sempre veio doar alguma coisa para nós. E o que ele veio doar? Aí ele fala oração com grande clamor, lágrimas, ou seja, compaixão. Ele conduía-se por nós. Oração e súplica ao que podia livrar da morte, ou seja, ele oferecia a sua vida a Deus. E vários autores vão dizer que o estilo de vida que ele teve levou ele até o Getsemane. E ele, no Getsemane, deixou muito bem claro aquilo que ele fazia na sua casa, oração pelo seu propósito. Eu vou repetir, no Getsemane, quando ele ora, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque todo mundo sabe que ele procurou uma outra alternativa para viver o Calvário. Se tivesse uma outra alternativa, ele queria viver. Mas não tinha outra. E ele sabia que não tinha outra alternativa. Era a cruz, ponto, e acabou. Ou seja, aquilo que ele fez no Getsemane, chorar com intensidade pelas outras pessoas, ele fazia na sua casa. Ou seja, o Getsemane era uma expressão pública do que ele fazia no particular. Uma vida de clamor, de oração e de consagração. Uma vida oferecendo ele às outras pessoas. Uma vida de doação. E o que eu acho super interessante é que aqui no Getsemane eu volto para o termo metreopateia, que significa achar aquele meio termo. Perceba que na hora do Getsemane, na hora mais angustiosa da sua vida, ele não perdeu a sensibilidade. Ele não perdeu a sensibilidade do seu propósito, porque ele sabia para que ele tinha nascido. Ele nasceu para morrer. Então, John Stott vai dizer que quando Cristo andava, não era a sombra de um homem, era a sombra de uma cruz. Ou seja, ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida. E nesse momento tão difícil, ele não perdeu o equilíbrio, ele não perdeu a sensibilidade. O compromisso com a humanidade gritou mais forte dentro dele. E ele falou, Pai, eu sei que não tem, eu estou lutando como homem, mas eu aceito então esse propósito.
e eu vou então para a cruz. Cruz, me espera, que eu estou chegando aí. Isso é fantástico, porque ninguém matou Cristo. Teologicamente, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ponto de número 3. Pela submissão que demonstrou. Aqui é muito interessante que o autor vai trabalhar o finalzinho do verso 7. O finalzinho do verso 7 diz assim: foi ouvido quanto ao que temia. Aí tem irmãos que dizem para mim que não precisa estudar grego, não precisa estudar hebraico. Queridos, se não precisasse estudar nem grego e nem hebraico, se eu lesse só o verso 7, no final do verso 7, eu poderia compreender esse texto da seguinte forma. Olha o verso 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Presta atenção, o que Cristo temia? Nessa tradução, temia a morte. Então o medo que ele tinha da morte fez com que Deus o ouvisse. Então perceba que o medo da morte foi tipo elo, foi tipo a oração que chegou até a Deus, e Deus olhou para ele e disse: nossa, meu filho está com tanto medo da morte que eu vou livrar ele da morte. Ele vai passar apenas 3 dias e eu não vou deixar ele viver. Eu não vou permitir com que ele morra, que o corpo dele esteja lá. Eu vou ressuscitá-lo. Porque espiritualmente ele estava vivo, mas o seu corpo também eu vou ressuscitar. Parece que o texto está querendo dizer isso, né? Mas no original grego não significa isso daí. A melhor tradução no original grego significa tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A palavra aqui é eulabeia. E eu mergulhei nessa palavra nas minhas fontes que eu tenho aqui. E essa expressão, é claro que só aparece, eu confirmei isso, tá? Nos melhores dicionários, não são todos, tem uns que não tratam isso. Nos melhores dicionários, realmente, só aparece em 2 lugares a expressão eulabeia. E justamente aqui, como o autor fala de forma perfeita. E é tão interessante que por quê? Porque a expressão eulabeia, num grego mais arcaico, ela tinha essa ideia mesmo de medo, de trazer pavor. Mas essa expressão, ela foi sendo aprimorada e ela pegou a ideia de piedade, de vida devocional a uma divindade. Então olha que interessante, eulabeia significa isso mesmo, devoção a uma divindade. Ou seja, Cristo, ele foi ouvido não pelo medo da morte que ele tinha, exceto que ele tinha, é claro. Eu já falei 300 vezes isso nas minhas videoaulas, que Cristo sentiu pavor sim. Ele queria não passar por aquela dor, pela morte, daquela forma. Mas perceba que não foi o medo da morte que fez Deus ouvir a sua oração. Foi o seu estilo de piedade que fez Deus fazer com que que o seu corpo não vivesse, não sofresse a condenação do pecado no seu próprio corpo, a degradação do seu corpo, tá? Ou seja, o seu corpo literalmente não chegou a se transformar em pó. O seu corpo uniu-se ao pó, porque isso é bíblico, tinha que se cumprir, tá? Volta ao pó, ou seja, mas não se transformou em pó. Presta atenção, o corpo de Cristo vai ao pó, mas não se transforma em pó. Uma vez eu expliquei isso, os irmãos ficou doido comigo, me acharam de herético. Queridos, a palavra tinha que se cumprir, ele era um de nós, ele tinha que morrer. O homem está sujeito a morrer uma vez só. Para onde que vai o seu corpo? Para o pó. O nosso corpo vai se transformar em pó. O de Cristo não se transformou em pó, ele voltou ao pó. Ele voltou ao pó. Ele teve contato com o pó. Você percebe que a ideia é essa? Fabião, mas ele ficou enrolado. Eu sei, querido, mas a ideia era de sepultamento. A ideia é justamente essa. Ou seja, ele tem que voltar. Ele tem que morrer. Tá? Então, é por isso que eu volto a falar a importância
de estudar as línguas originais. Ela faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença. Tópico de número 3. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Ponto 1. A doutrina transcendente. O que é transcendente? Aquilo que vai além da minha capacidade de entender. Agora o autor vai deixar muito bem claro nos versos 11 a seguir, até o verso 14, o que? A falta de maturidade daqueles irmãos. Eles estavam perdendo, eles estavam deixando de crescer. Então, agora o autor vai mostrar o quê? Que essa doutrina era transcendente. Por que ela era transcendente? Porque aqueles judeus ainda não estavam entendendo, transcende aquilo que é maior do que eu entendo. Porque os judeus estavam vivendo ainda a época dos sacerdotes. Se os judeus fossem até Jerusalém, quem que eles iam encontrar no templo? Os Kohanim, exercendo o sacerdócio. Na época de Cristo tinha sacerdote. Na época de Cristo tinha sacrifício. Olha que interessante, Cristo morre, os sacrifícios continuam. Esses judeus estavam vivendo antes. Essa carta foi escrita antes da destruição do templo, provavelmente. Ou seja, o templo estava em atividade, tinha sacerdócios, tinha pessoas exercendo o sacerdote ainda, tinha animais sendo mortos. Então para eles era muito mais fácil ir até Jerusalém, olhar um sacerdote executando a sua tarefa, do que acreditar que esse Messias, que esse Jesus, entender que ele fez um sacrifício único e definitivo. Se percebe que isso é transcendente? E eu não culpo eles. Porque às vezes eu e você temos a dificuldade de acreditar que Deus está na igreja, por exemplo. Que Deus trabalha na minha e na tua vida. Ou seja, às vezes o cotidiano da vida tira o foco de que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu preciso acreditar que Deus está além do meu mundo e da minha vida. Eu não culpo eles. Porque às vezes nós também não entendemos a transcendência de Deus. Porque nós estamos olhando no aqui e no agora. E Deus está em outro mundo. Ou seja, eu preciso olhar este mundo pelo viés de Deus. Quando eu olho este mundo pelo viés de Deus, eu consigo entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o ponto de número 2 diz, uma doutrina essencial. Olha que interessante, essa doutrina é transcendente, mas ela também é essencial. Por que essencial? Essencial é algo indispensável. Essencial é aquilo que, se não temos, deixamos de ser quem deveríamos ser. Olha que interessante. Eu vivo sem braço? Vivo. Eu sem braço sou ser humano. Nasceu uma criança. Essa criança nasceu sem cérebro. É um ser humano. Nasceu sem olho, é ser humano. Nasceu sem coração, sem fígado. Nasceu sem braço, sem olhos, sem orelha. É um ser humano. Já viu o ser humano nascer sem alma? Não tem nexo. Você nasce sem alma. Eu sei que não existe, porque ser humano precisa ter espírito, precisa ter alma. Porque se ele não tem alma, se ele não tem espírito, ele não é ser humano. Ou seja, isso é indispensável para ser ser humano. É isso que caracteriza o ser. Essencial é algo que, se eu não tenho, eu deixo de ser quem eu sou. Por isso que a doutrina do sacerdócio de Cristo, ela é essencial, ela é indispensável na minha vida. Porque se eu tenho ela, a minha vida tem um outro sentido. E se eu não tenho ela, eu deixo de ser eu deixo de ser quem eu deveria ser realmente. Porque se eu não tenho, eu ando por obras. Se eu não tenho, eu vou atrás de outras pessoas para fazer sacrifícios por mim. Mas se eu tenho essa doutrina, chamada a doutrina do sacerdócio de Cristo, eu passo a entender e a viver que Ele entrou no céu. Ele está no trono da graça. E ainda hoje, Ele socorre a mim e socorre a você. Eu concluo essa aula dizendo, Cristo viveu,
morreu e ressuscitou. E tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso, minha irmã. Ele pode socorrer os que são tentados. E Ele vai te socorrer. Creia nisso, em nome de Jesus. Que o Eterno continue te abençoando. A tua casa, a tua família, os teus negócios. E até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como eu tinha pedido e orientado vocês no começo desse vídeo, que no final eu iria dar uma palavra com vocês. E a minha palavra é falar sobre um dos meus projetos para 2018. Eu tenho, vocês veem a dificuldade minha, tá? De localização, tá? Para eu gravar esses vídeos, tá? Eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho um lugar próprio, eu gravo na minha própria casa, é muito apertado aqui. Eu estou gravando aqui no meu quarto e eu gostaria, nesse ano, de ser ousado, tá? Eu gostaria de fazer uma coisa assim muito melhor para Deus e para vocês. E para isso eu conto com a tua ajuda e com a tua colaboração. O que seria, Fábio, o seu primeiro projeto? O meu primeiro projeto agora seria eu alugar um pequeno cômodo, uma pequena sala, onde eu pudesse estar revestindo essa sala e fazer o meu estúdio próprio. Tá? Eu ia revestir, tá, para o abafamento, ia colocar luzes, ia colocar uma câmera de qualidade, microfone de qualidade, para que eu pudesse fazer ministrações naquele lugar. E para isso, queridos, eu conto com a tua colaboração. Tá? Eu emitia uns áudios via WhatsApp e muitas pessoas se proporam em me ajudar. E a questão que mais pegou era sobre valores. Queridos, a questão não é valor, a questão é ajudar. Eu estava conversando com um pastor esses dias, o quanto a área educacional sofre nas nossas igrejas. Infelizmente nós não temos ajuda financeira. Os sacerdotes, eles tinham essa ajuda, quem vivia da área do ensino, mas infelizmente hoje a cultura no Brasil não é a área educacional. Então, verdade, é só você olhar para a escola pública e ver quem quer ser professor hoje. Quase ninguém, porque é uma área desvalorizada, é uma área segregada. Tá? Então a questão não é valor, queridos, não é valor. Já imaginou? Só uma continha básica, porque a força faz a união. Olha que interessante. Vamos supor que 1000 pessoas resolvam me ajudar com R$10 cada um. Seja sincero, R$10 vai mudar a tua vida? R$10 vai deixar você mais pobre? Vai deixar você mais rico? Não. Já imaginou se 10.000 irmãos, se 1000 pessoas me ajudassem com apenas R$10? R$10 para uma pessoa não é nada. Mas já imaginou 1000 pessoas ofertando R$10? A potencialidade que seria na minha vida isso? Para eu alugar, para eu ter o meu lugar próprio, a minha câmera, o meu estúdio próprio, para eu transmitir com mais qualidade a mensagem do Eterno. Então esse é o meu projeto para 2018, é um deles, que quando eu conseguir realizar esse projeto, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o que eu consegui, o que vocês me ajudaram a fazer isso, tá? E depois eu estarei lançando outros projetos. Então esse é o meu primeiro projeto. Se você quiser participar desse projeto, eu vou deixar um link aqui embaixo, aonde você vai receber um e-mail com informações, tá? Com informações sobre este glorioso projeto. Eu espero que o Eterno toque no seu coração. E a coisa que eu mais preciso é que você me ajude em oração, para que Deus levante um exército para que possa me ajudar, porque eu quero fazer muito mais pela obra de Deus. O meu desejo é ajudar a tua vida, a você crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Creio em uma coisa, que Deus nos dará vitória e Deus também continuará lhe abençoando. Então venha fazer parte desse grande projeto
para o ano de 2018, onde eu terei o meu próprio espaço e você vai participar dessa grande conquista em nome de Jesus.